Olá, pessoal, tudo bem? Não sei se vocês me ouvem bem. A gente está no momento online, agora às 11 horas, né? Hoje, dia 2 de outubro, momento online referente ao C3, riscos de acidentes nos diferentes ambientes de trabalho. Esse é o nosso tema de hoje. Vocês conseguem me ouvir bem? O áudio de vocês está liberado. Vocês podem falar tanto no chat quanto no áudio. Ah, que bom. Então, estamos em duas pessoas, né? A Isabel e a Natália. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Eu vou expor esse nosso tema de hoje, tá? Mas vocês fiquem à vontade tanto para falar quanto para escrever. Bom, antes eu vou me apresentar, né? Na verdade, hoje nós somos em dois tutores. O meu colega, o Carlos, que ele é técnico em segurança do trabalho, graduado em recursos humanos, graduado também em tecnólogo de segurança do trabalho, tem pós-graduação em docência, MBA em segurança do trabalho e meio ambiente, e ele já está chegando, então eu vou iniciando, mas logo ele já continua aqui conosco. Então, meu nome é Daniela Chivinski, sou técnica de segurança do trabalho há 23 anos, sou graduada em recursos humanos, tenho também MBA em gestão de pessoas e meio ambiente e segurança do trabalho, e após em docência também. Tá? Então, nós que vamos estar conduzindo. Ah, desculpa, só que eu acho que eu. Deixa eu ver se eu estou gravando, pessoal, se eu não esqueci disso. Não, estou gravando sim. Tá. Então, vocês estão vendo o meu compartilhamento de tela? Só me respondam aí no chat se vocês estão vendo o meu compartilhamento de tela. Sim? Tá. Ok. Bom, então é isso. O nosso tema, antes vou passar algumas orientações para vocês, né? Então, com relação ao chat, eu liberei o microfone também, porque somos só duas pessoas, fica mais fácil às vezes de fazer a pergunta, né? Caso vocês tenham, a gente vai aqui explanar sobre um tema. Depois do final, a gente vai abrir para dúvidas, mas caso vocês queiram perguntar durante a apresentação, fiquem bem à vontade. Né? Aqui o objetivo é a gente fazer uma discussão sobre um assunto e não só ouvir e depois perguntar. Então, fiquem bem à vontade, tá? Bom, sobre o que nós vamos falar hoje, né? Sobre os riscos de acidente de trabalho nos diferentes ambientes. Então, quais são esses principais riscos? Tem alguns riscos que são mais cruciais dentro de uma empresa, né? Por exemplo, eletricidade, trabalho em altura, construção civil, espaço confinado, trabalho com máquinas e equipamentos, né? Assim como alguns outros riscos aí que a gente também vai estar vendo. Então, falando um pouquinho sobre os riscos de acidentes, tá? O que são riscos de acidentes? Os riscos de acidentes são uma realidade para todos os colaboradores. Por quê? Porque eles existem em qualquer tipo de ambiente, seja uma indústria, né, um fabril, seja construção civil, seja uma loja, né, uma lanchonete, eles sempre estão presentes. Eu até, coisas simples assim do nosso dia a dia que a gente começa a prestar atenção, né? Eu fui com a minha filha numa sorveteria que abriu uma loja que vende picolé aqui perto de casa. Ela tem várias franquias, é a Esquimó. Aqui na minha região, aqui no sul, costuma ter em várias cidades. E o que a gente tem basicamente ali?
freezer com picolé dentro. Aí a pessoa vai ali, abre o freezer, vê qual picolé quer, passa no caixa, paga e vai embora. Tá? Basicamente, o funcionamento da loja é esse. E ali aconteceu um acidente. Né? Ela, no passar por um freezer, ela tropeçou numa barra metálica que tinha entre os freezers, que era utilizado para esconder a fiação. E por algum motivo aquela barra estava aparente. E no fazer o contorno, fazer a volta no freezer, ela tropeçou e acabou cortando 3 dedos e cortando até a unha, né? Na metade, assim. Então, saiu sangue, tudo. A gente não imagina que a gente se depara com pensar, diversidade de riscos tem dentro de uma indústria. Sim, tem. Mas riscos tem tudo quanto é lugar que a gente for. Principalmente risco de acidente, né? Então, imediatamente eu chamei uma pessoa que pudesse já estar verificando aquela situação e já corrigindo ela, para que outras pessoas não viessem a se machucar também. Né? Então, os riscos de acidentes, eu estou dando esse exemplo só para a gente ver que onde a gente menos imagina, eles também estão presentes, né? Então, que estão expostos a fatores ocupacionais que podem acarretar danos imediatos. O que é o risco de acidente? É aquele que causa dano imediato, né? Em casos extremos, até mesmo pode levar à morte. Sei lá, uma queda em altura, ou risco numa máquina, né? Eles são causados principalmente por materiais e equipamentos inadequados, falta de treinamento ou exposição a agentes biológicos, químicos ou físicos. Né? Então, nesse caso aí, foi um arranjo físico inadequado que tinha ali. O que acontece? De os clientes abrir e fechar o freezer foi se movimentando e saindo do lugar. Com isso, apareceu essa barra metálica ali que era para estar escondida entre os freezers. Então, foi um elemento surpresa, né? O que acontece? Na hora que foram colocar, dispor daquele layout ali, não se deram conta de que isso poderia ocorrer. Tá? Então, são situações que, por isso que é importante a gente cogitar todos os fatores, né? Fazer essa análise. Então, esses riscos podem gerar uma variedade de danos, desde os físicos e psicológicos aos materiais, exigindo que as empresas adotem ações eficazes de prevenção para minimizar a exposição a esses riscos e proteger os trabalhadores com segurança. As consequências aos riscos de acidente, em geral, são imediatas, diferentes dos outros fatores de risco, que podem gerar consequências ao longo prazo. Então, como a gente viu, os riscos de acidente, eles normalmente têm dano imediato. Eu estou trabalhando aqui numa máquina sem proteção, eu puxou meu dedo, eu esmaguei o dedo. Ou estou trabalhando aqui com uma faca, sem a proteção, sem uma luva, e acabei cortando o dedo. Ou passei por algo e tropecei e caí, já me machuquei, né? Um risco de queda em altura, cair, aí pode ter levar à morte, pode ter fratura, né? Então, ele é um risco mais de dano imediato. Tudo bem até aí, pessoal? Já estamos em 4 pessoas aí, chegou também o José. Todos me ouvem bem? Vão interagindo ali no chat ou no microfone, que daí eu vou sabendo se está tudo ok aí. Tá bom? Ok. Todos conseguindo ver a minha projeção, que para mim aqui desapareceu, mas se vocês estão vendo é porque está ok. Bom, então sobre os riscos de acidente. A análise dos fatores de risco é fundamental para prevenir os acidentes. Nos diversos setores econômicos, como construção civil, mineração, transporte de carga, toda a atividade deve ser periodicamente avaliada em busca dos potenciais de risco. Além disso, em casos específicos, deve-se considerar o contexto e condições presentes para saber riscos envolvidos, como trabalho em altura, trabalho com eletricidade, espaço confinado, assim como o uso de máquinas. Então, o que isso quer dizer? Né? É importante a gente sempre fazer uma análise, uma avaliação da situação,
para a gente identificar os riscos que aparentemente estão invisíveis. Um exemplo desse que eu dei, né? No caso em que algo inesperado, né, que não estava previsto, ocorreu. Mas, se talvez tivesse uma análise detalhada, se iria cogitar, né, o que pode ou não dar errado, ou o que pode ou não acontecer. Então, por isso, uma análise. Ou também tem atividades que já está inerente o risco, que nem os exemplos que eu acabei de falar. Trabalho em altura, existe um risco evidente de acidente com queda, né? Um trabalho com eletricidade, a própria função, né, já é inerente ali. Trabalho com eletricidade, existe um risco muito grande de um choque elétrico, né? Espaço confinado, também uso de máquina. Então, são todas atividades que já tem por si só, né, um risco inerente à função ali de acidente. Sobre cada um deles um pouquinho. Então, trabalho em eletricidade. O manuseio e trabalho com eletricidade envolve diversos riscos com potencial de letalidade, como a aproximação a sistemas energizados ou mesmo o contato com eles. Ocorre principalmente por meio de atividades envolvendo manutenção de sistemas energizados ou não, e o uso de máquinas e equipamentos elétricos. Doenças e acidentes como choque elétrico, incêndio, né, eletrocuções, que palavra complicada, né? Podem ser algumas das consequências do trabalho imprudente com eletricidade. Então, quais são os principais riscos associados a esse tipo de atividade, né? Risco de choque elétrico, risco de incêndio, quedas, postura de trabalho inadequado. Então, a gente tem aí diversos riscos que pode vir acompanhado dessa atividade de trabalho com eletricidade. E aí também tem uma parte, né, que é mais específica dessa atividade, que é o trabalho de atividade em eletricidade com alta potência, que na NR10 chama de CEP, Sistema Elétrico de Potência. Então, é um trabalho que envolve os equipamentos de campo utilizados por concessionárias de energia elétrica, com tensões acima de 1.000 volts. E 1.000 volts em corrente alternada e 1.500 em corrente contínua. Para a realização de trabalhos com segurança, adotando-se um protocolo de desenergização. Então, é importante sempre, quando realizar atividades, né, que elas estejam nunca em atividades com rede energizada, né? Em trabalhos com alta tensões, é necessário conectar o trabalhador à rede para evitar arcos voltaicos. Nessas atividades, a NR10 é a preferência para especificações técnicas. Então, é a norma que norteia as atividades, né, desse tipo. Manutenções de sistema elétrico de potência envolve a identificação de possíveis problemas de manutenção em equipamentos de campo, como transformadores, cabos, barramentos, fusíveis, seccionadores, dispositivos de proteção, entre outros. Esta manutenção pode incluir a verificação de níveis de corrente e tensão, inspeção visual e, periodicamente, testes. Então, são todos os cuidados que a gente tem que ter, né, principalmente, né, nesse tipo de atividade de maior risco, né, que é um sistema de potência mais elevada. Aqui é basicamente a mesma coisa, né? São um sistema de eletricidade com uma voltagem maior. Tudo bem por aí, pessoal? Tudo certo? Vocês têm algum... Ah, não está aparecendo, José, o compartilhamento? Deixa eu ver. Vocês estão vendo agora? Ah, agora sim, né? Tinha imaginado que tinha alguma coisa errada. Então, vamos lá. Trabalho em altura.
né? Então, a NR35 define como trabalho em altura as atividades com diferença entre nível superior a 2 metros e possibilidade de queda. Então, estas normalmente são relacionadas à construção e manutenção em situações onde não é viável tecnicamente ou financeiramente usar meios fixos, né? Então, a atividade em altura, ela não existe só superior a 2 metros, né? Também tem atividades em alturas que são inferior a 2 metros, mas que têm risco de queda. A gente vai ver mais ali para frente. Mas a NR35, ela define como trabalho em altura a atividade superior a 2 metros. Tá? Então, o principal risco que envolve trabalho em altura, ou no caso, o trabalhador, né, mesmo equipado adequadamente, pode sofrer quedas significativas de altura, resultando em lesões graves ou fatais. As lesões mais comuns são fraturas múltiplas, traumatismo craniano, lesões na coluna, né, e diversas. Então, trabalho em altura na construção civil, que também é uma das principais causas de acidente. Trabalho em altura são comuns na construção civil, desde a construção até o acabamento e reforma. Diversos meios são usados para levantar ou colocar o trabalhador no lugar, dependendo da atividade e da facilidade de acesso. Em determinadas etapas, a criação de uma superfície de trabalho gera uma falsa sensação de segurança. Isso pode levar a acidentes de queda devido à inclinação ou fragilidade do telhado ou o fato de que as atividades sejam realizadas diretamente sobre ele. Então, a gente tem várias formas de se prevenir com relação a isso, né? Então, atividades em alturas, cada atividade vai se fazer uma análise e vai verificar qual é o meio correto para tu realizar aquela atividade em altura. Que equipamento tu pode utilizar para ter a segurança necessária, né? Que nem a própria foto ali mostra. Às vezes é um cinto ancorado numa linha de vida, às vezes é uma plataforma, dependendo da atividade, uma escada de plataforma, né? Então, são essas as análises que têm que ser feitas. E uma atividade de construção civil, ela é mais vasta, assim, dessa diversidade de possibilidades, né? Então, o cenário acaba sendo mais complexo. Só um minutinho, pessoal, que eu só vou passar para o Carlos, o nosso colega ali, o link aqui do nosso momento online para ele poder acessar. Aí, feito. Vamos lá. Então, dando sequência. Trabalho em altura na indústria. No setor industrial, a queda dos trabalhadores em alturas acessíveis a equipamentos estacionários, como máquinas, tanque de armazenamento de combustível, torres de fracionamento de petróleo e reatores químicos, representam riscos. Para minimizar os riscos dessa atividade, as grandes indústrias planejam com antecedência o tempo e os custos envolvidos e adotam regras severas de segurança para contratarem terceiros, fornecerem treinamentos adequados e possuírem equipes experientes. Assim, o risco é controlado melhor, ainda que a atividade seja considerada crítica. Então, por exemplo, atividades maiores, que nem eu trabalhei no Polo Petroquímico de Triunfo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Lá nós tínhamos uma empresa contratada especificamente para fazer resgate de trabalho em altura. Então, todo trabalho em altura era acompanhado por um desses profissionais, né, justamente para que eles pudessem estar presente caso algo ocorresse. Mas, claro, nem toda empresa tem essa estrutura. Então, são meios que a empresa se cerca de dar mais segurança ainda, né? Assim como era feita uma análise antes de realizar a atividade, para que se pudesse entender quais que eram as dificuldades ali
né, na hora de realizar a atividade, para ver o que mais poderia ser feito, né, para... Só um pouquinho que eu vou colocar como moderador o Carlos, que está chegando aí agora. Carlos, não sei se tu quer eu te apresentei ali, mas não sei se tu quer dar um oi para o pessoal aí também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Deckman, chegando junto com a colega aqui para fazer a apresentaçãozinha para vocês desse momento hoje. Mas pode seguir, Dani, depois a gente assume, eu vou no teu apoio aqui, né? Um bom momento para Então, todos aí. a gente estava falando sobre o trabalho em altura na indústria, né? Positivo. Então, e trabalho agora falando sobre trabalho em altura na agroindústria. Então, na área de cargas e na agroindústria, trabalhadores podem desenvolver suas atividades em altura, seja para descarregar caminhões, bem como a gente está visualizando ali nas imagens, né? Em terminal. No entanto, esse tipo de tarefa possui um alto risco de queda, né? Devido à movimentação dos veículos, principalmente, aí trazendo um outro risco para nós, não só o de queda, mas atropelamento. Então, também é uma função, uma situação bem crítica, né? Esse tipo de atividade. Independente de ser superior ou inferior a 2 metros, né? Mas existe um risco de queda ali, e é considerado também a altura. Quer tocar aí para falando de espaço confinado, Carlos? O Carlos também tem bastante experiência com relação a esse tipo de atividade também, principalmente espaço confinado, que também já trabalhou em indústrias, né, onde tinham esse tipo de atividade. Sim, podemos falar um pouquinho, sim. É um ponto crucial, né, dentro das empresas que tem, né, tanto trabalho em altura, geralmente, né, tem, né, trabalho em altura e pode acontecer de também ter espaços confinados. É que a gente teve, né, eu e a Daniela já fomos colegas, né, de trabalho também, né, Daniela, segunda vez aí. Sim. E lá nós tínhamos realmente uma demanda muito grande de espaço confinado na área qual nós trabalhávamos. E aqui, como tem uma definição, né, da própria norma, né, dizendo o que ele é, né, um local aqui com uma definição própria, né, dessa parte ali, tá? Que não é projetado para permanência humana, né, contínua, né? Ou seja, não é para nós ficarmos o tempo todo, né, dentro de um espaço confinado. Claro que vai ter questões de manutenção, o porquê de uma entrada em determinado espaço confinado dentro da área industrial, né? O que é esse espaço confinado? Se ele é um tanque, se ele é uma torre, né? Se ele é uma caixa d'água, né? Nós temos aí diversos tipos, né, de espaços confinados que as empresas acabam reconhecendo através do entendimento da NR33, né, e de outras normas, às vezes internacionais, NBRs também, para fazer esse cadastramento, né, e tomar as medidas necessárias para que o trabalho que vai ser feito nesse espaço confinado seja feito com segurança, né, desde aí de ventilações, sinalizações, né, as medidas de controle, né, que tem que ser tomadas para isso. Então aqui até diz no texto aqui, né, aproveitar que está aqui para vocês aqui também. Ó, existem diversos tipos, né, diversos riscos ao trabalhar em espaços confinados, como aqui nas galerias de esgoto, né, galerias de esgoto também pode ser considerado, ou já é, né, dependendo da empresa, um espaço confinado. Tanques de armazenamento, né, os ambientes não são projetados para ficarem, né, não servem exatamente para a gente ficar lá dentro, a não ser um segmento de manutenção, tá? Além de iluminação insuficiente, riscos, né, de queda, choque elétrico, prensamento e impacto por materiais, né, engolfamentos, né, aí entra na parte de silos, a parte de agro, aí, né, você pode se afogar lá dentro, e principalmente quando o trabalho está sendo feito, né, numa rede pluvial. Ou seja, a gente tem que ver todos os riscos que existe naquele espaço, né, naquela atividade, né, que está sendo considerado um espaço confinado, certo? Aqui em caso de acidente, né, como diz aqui, né, de uma situação perigosa em espaço confinado, né, uma ação de resgate deve ser realizada, ou seja, tem todo um plano de apoio, né, tem todo um plano, né, uma programação para esse acontecimento, né, porque é uma atividade de risco,
né? E esse risco pode, inclusive, ter um risco de morte no caso. Então, a gente tem que trazer todas as medidas de controle, trazer as ferramentas que vão ajudar, né? Como análises de risco, né? As APRs, ou análise de perigo também, dependendo, né? Importante ter né, no entendimento da NR83 ali, uma questão multidisciplinar, então nós temos contato com quem vai realizar, né, seja quem vai entrar, quem vai liberar esse espaço confinado e quem vai resgatar, que é o caso aqui do resgate. Hoje já está pré-estabelecido na própria NR, né, o pessoal de resgate ali, né. Então, né, para dar maior segurança, né, no pessoal, se for necessário, se acontecer, né, então tem que estar ali de prontidão. Aqui, ó, as dificuldades, né, impostas por o seu interior e a limitação do ponto de entrada e saída, né, toma um procedimento complexo, já que muitas vezes possui apenas um acesso pequeno, bloqueado, com sistemas auxiliares, e além disso a montagem de tanques e de vasos de pressão com grandes entradas, né, não é recomendada, por exigir maior quantidade de material e resistência mecânica necessária. Nós chegamos a trabalhar ali no setor da aviação, né? Então, eu trabalhei na petroquímica, trabalhei, né, nas áreas de construção civil e também na aviação. E eles têm, como dizer assim, né, são setores ímpares, né? Então, cada espaço realmente ele tem que ser verificado, né? Porque ele não é projetado para a nossa ocupação. Então, às vezes, a entrada ela é realmente muito pequena, né? Como, por exemplo, né, Carlos? Diga. Como, por exemplo, né, Carlos, o tanque de combustível de uma aeronave, né? O contorcionismo Nossa. Que o mecânico fazia para conseguir acessar aquele tanque, né? Um local extremamente pequeno, porque não foi projetado, né, para que uma pessoa entrasse ali, mas que tinha que fazer, né, algum tipo de manutenção ali dentro. Né? E a concentração, exatamente. Agora a gente falando ali de atmosfera, né? A concentração, o que tinha ali dentro que poderia causar risco, né, para ele? Exatamente, né? A Dani lembrou agora dessa parte aí, e era o devido contorcionismo mesmo, tá? Porque é um espaço realmente bem diferenciado, né? A pessoa às vezes ficava deitada, não podia ficar de pé, né? Sentada, enfim, né? Para poder fazer a atividade que ela tinha, né? Dentro do tanque. E, claro, cuidar exatamente da atmosfera através dos sistemas de ventilações complexos, né? Porque não eram algumas até adaptadas, porque a gente está falando de um equipamento diferenciado, né? Que no caso são os tanques de aeronaves. Aí. Fora as outras partes, né? Daí nós se estenderíamos aqui, né, Daniel? Porque tinha outras partes do próprio equipamento, da própria aeronave, que também eram espaço confinado, considerados, foram cadastrados, né? E os cuidados maiores é esse aí. Por quê? Porque tinha muito produto químico. E aqui justamente está falando do agente químico, né? Que representa aí riscos à saúde, né? Ele representa às vezes o risco de juntar a atmosfera, pode gerar uma atmosfera explosiva. Então, nossa, né? Tinha muita, né? Assim para vocês entender um pouquinho, né? Como é que funciona isso. Mas tinha muitos cuidados, muitas medidas de controle, né? Para que o pessoal realmente pudesse utilizar. Não só isso, como estão acabando chegando lá em EPIs, né? Como proteções respiratórias, devido a serem asfixiantes ou não, né? O contato com o produto químico que nós tínhamos lá, que era muito característico, certo? Então era complexo, né? Não impossível de tratar. O cuidado tem que ser bem grande, né? Nesse sentido, né? Bem cauteloso, né? Porque envolve bastante coisa relacionada a riscos dentro de um espaço confinado, certo? Quer falar mais um pouquinho, Dani? Já cheguei, né? Falando bastante. Pode continuar. Posso continuar? Bom, nós temos então aqui mais a parte da operação de máquinas e equipamentos manuais, né? Que também geram acidentes, né? Muitos mesmo, né? Infelizmente ainda acaba gerando. Não exatamente pela máquina em si, a gente tem a condição e a ação com certeza. Então, como está para nós aqui, os acidentes com equipamentos manuais, né, estão ligados a má condições, né, de equipamentos ou de sistema de proteção, né, o uso excessivo de força, né, por isso que tem que ser analisada a atividade que vai ser feita,
a utilização para trabalhos para os quais não foram projetados, né? Aquela questão de improviso, às vezes a gente tem que, né, tomar muito cuidado com isso. A falta de instrução de segurança, né, aos operadores, as exigências físicas impostas à operação, é uma questão às vezes ergonômica aqui, né, de esforço, né, intenso, posições, né, diferenciadas. Alguns elementos ficam expostos para a realização de atividades como serra-fita em frigoríficos, né, ou motosserras. Aí, falando em frigorífico, tem coisas que a gente vê assim que nem sabe como acontece, né? Mas eu trabalhei em frigorífico já e tinha um colaborador, eles utilizam luva de malha de aço, né, numa das mãos, porque trabalham com faca para fazer a desossa de frango, nesse caso, que era um frigorífico de frangos, e um colaborador levou 7 pontos no nariz. Agora, como que ele cortou o nariz, eu não sei. Eu não me lembro, mas para vocês verem, né, a utilização de um material cortante, tu pensa, o que está exposto? As mãos apenas, né? Mas não, aconteceu um acidente de corte no nariz. E levando, né, pegando o gancho da colega aqui, ela está falando do setor de frigoríficos ali, com a serra-fita que está aparecendo na figura aqui, né? Cortando aqui, né, um suíno ali, né? Para que ele seja preparado, né, para vir à nossa mesa, né, no caso, ali é um frigorífico, certo? E ali talvez até tenha um pouco de automação, tá? Talvez até tenha um pouco, mas em algum momento vai ter o pessoal, né, os colaboradores trabalhando junto essa parte, sem falar que existem as questões de manutenção, né, Daniel? Então, em algum momento vai ter manutenção, o pessoal vai estar exposto aos equipamentos ali, né? Talvez não vai estar ali né, o produto, né, que no caso aqui é o suíno, mas vai ter manutenções e aí também entra essa parte. Na outra figura ali também um cuidado muito grande com motosserras, né? Tem muito acidente com motosserras, né? Pega NR12, não tem um treinamento criterioso para essa máquina, né? E ela se torna muito interessante. Quando você falou do corte do nariz, tem um segmento que ocorre com esse equipamento quando a pessoa não sabe utilizar, não tem exatamente ainda uma instrução boa sobre isso, e tem a questão do rebote, né? Onde ela acaba voltando para a pessoa, né? Batendo na pessoa. Se a pessoa não tem um treinamento, não usa os EPIs necessários, né? Acaba realmente, né, se machucando, se cortando, né? Tem muitos casos, né, de realmente pegar no rosto da pessoa ou nos braços, né? Braços e pernas. Inclusive tem uma porcentagem grande, né, de onde pega as motosserras, né, nos acidentes, né? Aí eu deixo para vocês pesquisar. Essa eu não vou dizer para vocês, não. Certo? Ó, a Isabel colocou uma coisa para nós aqui, Dani. Ó, a gente vê em reportagens sobre acidentes em empresas de armazenamento de trigo, soja, existe alguma regra específica para o armazenamento desses produtos? Existem medidas de controle, né? Cuidados também. Que estão nas próprias normas regulamentadoras, né? Sim, bastante, né? A prevenção é antes, né, Dani, né, Isabel? Então, a gente tem que premeditar isso, né? Analisar aquela situação de risco, analisar aquele trabalho, analisar o equipamento, né? E verificar o que pode ser feito como medida de controle na questão de prevenção. Principalmente, acho que a questão de NR33, que pega ali no armazenamento dos silos, né? Que ocorre bastante acidente. Pega, né? Na verdade, envolve muita coisa ali. Pega 33, pega 35, porque tu vai estar lá dentro também. Pega 12, né, também, dependendo, pega outras, né, porque... Então, todas essas normas aí vão ser fundamentais para a realização de atividades, né, ou desses processos de armazenamento, né, em silo. Até para a liberação, eu falei antes de manutenção, então quando a gente pensa só um armazenamento, não é só isso, ele vai passar por manutenção em algum momento, ele também é construído, né, em algum momento lá ele tem que existir, então todos esses processos envolvem riscos, né, e aí que entra a área da segurança, é aí que entra a atuação do técnico de segurança, né, sobre a questão documental, né, de liberações e cuidados, né, para que a gente consiga realmente exercer a prevenção, né, certo? Espero ter respondido, tá, Isabel? Qualquer coisa, continue perguntando aí. Aqui até fala da operação de máquinas e equipamentos, ó, estacionários, né? São os equipamentos que não se movimentam, né? Eles ficam em determinada parte da
da indústria, da empresa, né? E os colaboradores vão até eles ou ficam neles trabalhando. As máquinas estacionárias contribuem aqui para acidentes mais graves, tá? Pois elas não possuem os elementos de segurança adequados. Muitas não, tá? Por que isso, né? Acho que a Dani já deve ter passado por algum processo de NR12. As máquinas, geralmente, a gente compra, são máquinas italianas, né? As empresas compram, né? Americanas, europeias, né? Da região da Europa ali, chinesas, né? Enfim, japonesas. E elas já vêm com uma cultura, né, operacional. Às vezes de entendimento que não tem proteções, né, em partes móveis dessas máquinas aí, né? Isso é muito comum, né? Ou ela é muito antiga também, tá? Às vezes tem que passar lá por uma NR12. Então, esse uso de barreiras acaba sendo desenvolvido aqui no Brasil, que é a aplicação da NR12, né? Como se fala aqui muito, né? Então, tem que botar proteção em partes móveis, tem que fazer demarcações, sinalizações, né? Tem que ver o que ela tem, se ela, né, pode ter extraviado pelo próprio produto que ela tenha contato químico, estraga essas sinalizações. Então, tem uma série de coisas que a NR12 vai tratar para a proteção das máquinas, que vai gerar a nossa proteção nesse sentido, tá? Então, aqui, como diz, o uso de barreiras e sistemas de controle eletrônico podem evitar o acesso de partes perigosas. Mas, muitas vezes, esses dispositivos estão inoperantes, desatualizados, desabilitados também, né? Isso acontece, né? Até pelo uso, né? Ou mau uso do equipamento. Então, há maior chance de lesões e acidentes fatais. Além disso, as peças de roupas, né, cabelos longos, podem, né, enroscar em sistemas de transmissão, de força, de tração, né, onde o trabalhador em direção à máquina. Isso acontece muito. Se a gente for para a internet hoje procurar isso, nossa senhora, que tem de acidente que pega roupa, pega cabelo, né, pega partes do corpo ali, né, e geralmente, infelizmente, são fatais, né. Então tem que ter um cuidado bem maior, né, para essa parte mesmo. Tá? E aqui nós temos também a operação de máquinas, né, equipamentos, né, movimentação de carga, né, NR11, né. NR11 trata de todo tipo de movimentação de carga, ou quase todo, né. Traz aí, o que nós temos lá na NR11? Né? Vamos ter empilhadeiras, vamos ter transpaleteiras, paleteiras, ponte rolante, guindastes, pá carregadeiras, né, que fazem grandes movimentações de carga, certo? E aqui as principais causas, né, de acidentes em relação à movimentação de carga, com equipamentos como pontes rolantes, né, que está o exemplo aqui, ou guindastes, né, no içamento, né, traz, geralmente, que o pessoal não cuida, né, digamos assim, não cuida, talvez seja uma palavra muito forte, né, não faz a prevenção necessária, talvez não tenha entendimento, mesma coisa que nós falamos antes, né, um pouco da NR12 de espaço confinado. Mas a falta de capacitação, de entendimento, né, treinamento, né, e também relacionada à carga, ó, má amarração de cargas, má condição de acessórios, falta de planejamento, né. Tudo que é atividade, ela exige um planejamento, né. Às vezes a gente esquece dessa parte, a gente parte para uma execução e esquece do planejamento. Essas ações podem aí resultar em impactos, né, de outras estruturas, por exemplo, contato com rede elétrica, tombamento, né, do próprio equipamento. Na empresa que eu trabalhava lá, que a Dani também trabalhou, não acho que não era do tempo dela, mas uma empresa de guindaste lá tombou um guindaste lá dentro, em cima de um dos hangares lá na época. A NR11 e a 34 tratam aqui de forma, né, específica sobre a elevação de carga mecanizada, né. Geralmente são equipamentos de grande porte, tá? Tem os de pequeno, mas mesmo pequeno ele é um equipamento grande. E a movimentação de carga, né, e materiais, ela requer realmente cuidados, né, porque envolve ou algum operador e, evidentemente, vai envolver as pessoas que estão próximas à operação, né? Então, requer, a palavra planejamento ali, ela está perfeita nesse sentido, né? É necessário planejar para poder organizar todo esse segmento aqui, certo? Ó, mineração 22, né, barra 22 é uma norma muito bacana, muito interessante, né? Como muitas outras das 38 que nós temos, certo? Como vocês também estão vendo ali, né? Tem equipamentos de grandíssimo porte, aqui sim,
e se fala de grande porte, sim. Fala, José. Agradeço as explicações até aqui. Não vou conseguir ver o fim da aula. Até mais. Não te preocupa, vai ficar gravado depois, né, Dani? A gente vai deixar a gravação disponível aí para você. Ó, a 22 regulamenta aqui as atividades da mineração, né, de superfície e subterrânea, tá? Que fazem uso de explosivos, né, bem perigoso, né? Veículos e máquinas. Para evitar acidentes, deve haver aqui um pessoal capacitado, né, a manipular aqui os explosivos e uma área de segurança ao redor da detonação, né? Esse é um caso bem específico, né? Isso tem que ser realmente muito bem organizado, né, planejado aí, porque tem a questão de colaboradores, tem a questão ambiental, né, equipamentos, né, pessoal especializado, como diz. Esse é um pouco mais complexo, né? Não é impossível de fazer, né? Temos aqui manter dessa forma. O importante é tomar aqui as medidas de controle, né, para não deixar acontecer nada, nenhum fortuito, né, nesse sentido. Bom, transporte de cargas, chamadas cargas perigosas também, é importante citar esse aqui, né? Pode aqui oferecer riscos de acidentes relacionados à condução dos veículos, né? Ou no momento de carga, descarga, quedas, prensamentos, né, por materiais, né? Isso a gente vê muito nas nossas estradas aí, né? Infelizmente, né? Probabilidade de ocorrência de um acidente é maior quando a carga é líquida ou gasosa, né? Tóxica, corrosiva ou inflamável. Pois ocorre o risco de incêndio ou impacto, né, de mangueiras, enfim, né, todo o que tem na carga desse caminhão aqui, imagina, né, o impacto ambiental. Já estamos sofrendo bastante ultimamente com queimadas e tudo mais. Imagina, né, um caminhão desse aí de 20 mil, 40 mil litros aí, né, tendo um acidente e o que tem, né, tendo contato com a nossa natureza aí, né, que já está sendo bastante agredida aí. Em caso de tombamento, o resultado da carga perigosa é pior do que para as cargas comuns como alimentos, né? É verdade, né? Vai atingir o meio ambiente de fato aqui. Depois a gente tem aqui a agroindústria, né? E o extrativismo. Acho que a Dani estava falando alguma coisa nessa parte quando eu entrei ali, Dani? Acho que não. Você, né? Tu quer comentar um pouquinho dessa parte aqui? Aqui na agroindústria, né, existem riscos de acidentes de trabalhadores devido ao uso de máquinas agrícolas, como tratores e às vezes de grande porte, né? Elementos de corte, são máquinas, dependendo do nível da empresa, máquinas mais pesadas, né? Além da possibilidade, né, de ser atingido, né, na hora derrubada de alguma planta, né? Que é bem, não é tão incomum assim quanto a gente imagina mesmo esse tipo de acidente, né? Contatos também com animais, abelhas, cobras, porque normalmente é uma área florestal, né? Então tu acaba sendo um ambiente propício para esse tipo de animal, né? Para esse elemento surpresa, né? Então, essas máquinas agrícolas possuem elementos expostos, podendo haver cortes, amputações, né, durante o uso, risco de tombamento do equipamento, né? Então, é um ambiente também, um cenário vasto aí de riscos, né? Sem contar a questão dos químicos também que se utiliza, né, para tratar. Bom, limpeza de vias públicas, né? A limpeza de vias públicas pode ser responsável por acidentes, como daí também também é um outro cenário diverso de riscos, né? A questão de atropelamento, contato com a lâmina, dependendo do equipamento que tu utiliza, o próprio químico, né, para abastecer ali o equipamento, né? Além disso, pode haver o risco de ser atingido por materiais projetados, como pedras, quedas, depende do local, se é irregular, se não é, se é um talude, né, por exemplo. Então, depende aonde que tu vai fazer essa atividade. Também a questão ergonômica, como a gente pode visualizar aqui nessa outra imagem, né? É carregar excesso de peso, postura inadequada. Então, também é um ambiente vasto, né? Um cenário vasto aí de riscos.
trabalho a quente. Quer continuar aí, Carlos, também? Pode ser. Até listei ali algumas NRs, né? Todas vão estar relacionadas a algum trabalho, né? A gente falou antes do agro ali, a Dani estava explanando ali. Então já pega a NR31. Sim, NR31, principalmente, né? Exato, Onde né? fala até sobre o PGR específico para esse ramo de atividade, né? Exatamente, né? Como a gente está no curso com nossos queridos alunos, é importante, né, que às vezes tem um PGR específico, que também é o caso da Assim como a 31. 18 trata o PGR específico para o ramo da indústria da construção civil, a gente tem também NR31 que tem um PGR específico para empresas desse ramo, né, rural. Exatamente, né? Então fica a dica aí, né? Não é só o PGR lá da NR1, né? Tem outros ali, né, que vão tratar similarmente daquele contexto específico, que nem a agro, que nem a construção civil, que nem a Dani falou ali, tá? Também ele tem a limpeza urbana, né? Pega a 38, que foi a última norma editada aí, né? Sim. Muito interessante também. Bacana dar uma olhada ali também, né? Tem que olhar todas, né, pessoal? Tem que sempre dar uma olhadinha no que tem ali, tá? Bom, de trabalho a quente, essa também é uma atividade que requer muitos cuidados, até porque está relacionado aonde vai ser feita essa atividade, né? Aqui a gente chama do fogo aberto, né? Então, o trabalho a quente aqui tais como solda, corte de metais, esmerilhamento, né? Como está aparecendo na figura ali, são passíveis de causar aqui incêndio, explosão, né? Se realizados em ambientes que contenham aqui materiais combustíveis, né? Ou fluidos inflamáveis. Então, requer ver o ambiente se ele está, né? Adequar, né? A Eu atividade aqui lembro, ao Carlos, ambiente. de alguns, Diga. lembro de alguns momentos a gente está fazendo análise lá dos trabalhos a quente que ocorriam, às vezes dentro de um hangar, né? Exato. Aonde podia ter ali algum resíduo de inflamável. Então, era um cenário que tinha que ser bem analisado, né? Que tinha outras variáveis. Então, a gente já tem aí o risco da própria atividade de trabalho a quente, e a gente também tem o agravante que é o cenário, né? Onde essa atividade está sendo realizada, que outros riscos adicionais pode ter, né? Exato, às vezes o local, né, o cenário ali, ou o layout, né, da onde a gente vai desenvolver esse trabalho, ele se tem assim, não, é proibido fazer lá, né, lá só com autorização, geralmente do SESMIT, né, vai acompanhar um bombeiro civil, que também era o nosso caso lá, né, full time ou não, daí depende de procedimentos, mas requer dessas medidas, porque pode sim, né, tem fogo aberto, né, tem fogo como aparece aqui nas figuras, ter contato aí, uma fagulha, e quando vê a gente tem um incêndio, né? Temos aí uma situação a qual vai ficar complicada de reverter. Então nós temos NRs aqui que também, né, resguardam, né, chamam para essa parte aqui, né, que para salvaguardar, né, a segurança, né, nesses casos, a NR18, a 34, né, lá dentro da 10, da 33, né, de outras normas também vai ter, em algum momento ela vai falar sobre medidas de controle, talvez relacionadas a isso, a 20, né, que fala propriamente também dos líquidos inflamáveis e combustíveis, né, vai trazer também. Então, as normas estão muito relacionadas, né. Então, a gente sabe que fogo aberto é perigoso sempre e merece, né, um cuidado maior, tá? Principalmente pessoas capacitadas para executar essas atividades, tá ok? Serviços de saúde, esse aqui também é muito bacana, né? Muito interessante e complexo, né? A parte hospitalar que traz, né, esse segmento aqui é bem complexo. Nunca é impossível, mas complexo. Os objetos utilizados, né, nas atividades relacionadas à saúde humana, como agulhas, né, bisturis, vidrarias, né, costumam, né, perfurar e cortar, que são os perfuro-cortantes, como a gente chama, né? Levando aqui lesões consideradas como não graves. Porém, nestes materiais podem estar contaminados, né, por patógenos que podem, né, ser transmitidos ao sangue do usuário. Portanto, o objetivo é evitar que essas contaminações ocorram, né, por meio de, digamos, do uso correto de descarte, né, desses materiais aí, certo? Imagina, né, não descartar no local correto, né? Então tem que ter, né? A própria legislação traz isso aí, né, de descarte de material hospitalar, de EPIs no geral, né? A gente tem alguns segmentos para isso aí, tá? O que mais nós temos?
Estamos quase no final já, nossa. Já finalizamos praticamente. Agora aqui é só um apanhado, né, das normas regulamentadoras. Passa, uma hora é rápido, né? A gente fala bastante aqui, vai ligeirinho, né? Nós temos 38 normas regulamentadoras, né? Então, evidentemente, né, quando vocês atuarem, né, como técnicos de segurança do trabalho, como já aconteceu, né, na minha vida profissional, na vida profissional da Dani aqui, a gente vai acabar se envolvendo com algumas delas muito, porque elas vão estar relacionadas direta ou indiretamente às atividades. Isso aí é certo. Então, claro, não precisa decorar todas elas, mas é importante que vocês saibam o que cada uma, né, diz, né, até mesmo para uma procura, consulta, enfim, né, e auxiliar na questão de adequação, né, às atividades que vocês vão desenvolver ou que vai ser desenvolvida, seja numa área de manutenção, né, seja numa área de hospitalar, né, assessoria, enfim, né, elas vão trazer esse apoio, né, e mais importante, elas estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho, né, Trabalho e Emprego, e você pode ali, ela é exposta, você pode baixar ela ali, ela tem PDF também, né, é gratuito, né, então para os nossos estudos, né, da área da segurança do trabalho, nos facilita muito. É bom ter esse acervo e também bom estar sempre consultando se tem alguma novidade, né, Dani, que sempre muda, né, sempre tem uma atualização, né. Certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, tanto aqui para a Dani, né, para mim também, em relação ao que foi passado, senão, né, a gente fica muito contente e satisfeito por passar esse período com vocês aí. Quer falar sobre mais alguma coisinha, Dani? Vocês querem finalizando já? Eu acho que tranquilo, se o pessoal não tiver mais nenhuma dúvida aí, mas caso surja, também vocês podem estar fazendo contato com o tutor de vocês através do Fale com o Tutor também. Ali é o canal para vocês também tirarem as suas dúvidas, independente, né, se é da atividade ou não, da matéria, ou de um momento online que vocês assistiram e depois gerou aquela dúvida também, podem estar comunicando com a gente através do Fale com o Tutor. Isso, nunca esquecendo, esse é o nosso canal de comunicação, né? Estamos ali à disposição, né? Depois também o vídeo aqui vamos colocar a gravação lá para ficar disponível para vocês. E nas dúvidas, sempre procure aí o tutor, a tutora, né? Que está atuando com vocês nas UCs, nos PIs, certo? Tranquilo? Como é que estamos? Então tá. Ah, que bom, Natália. Que bom. Ó, Dani, muito produtiva a nossa aula hoje, ali. Obrigada, Isabel. A gente fica contente. Satisfação. Então tá, pessoal, eu acho que então se ninguém mais tem dúvidas, a gente vai finalizando por aqui. E qualquer coisa, já sabem, voltem a procurar no Fale com o Tutor, assistam aí as gravações e no que vocês podem, participem dos momentos online, que também são uma ferramenta de conhecimento aí para vocês, né, que o curso oferece. Certo? Não esqueçam também das pesquisas de satisfação, né? Sempre deixem, né, pontos aí para que a gente possa contar com como vocês estão se sentindo, como vocês, né? E melhorar cada vez mais também. Com certeza, tá bom? Grande Certo, dia aí. pessoal? Um abraço. Abração, tchau, tchau. Abração, tchau.